Olá pessoal, tudo bem? Começando então aqui atualidades do mercado financeiro, né? Então a nossa última parte aí desse conteúdo comigo, né? Bom, o que nós vamos aqui tratar basicamente sobre atualidades do mercado financeiro? Certamente muita coisa aqui que nós estamos vendo são coisas que você tem visto acontecer no dia a dia no mercado financeiro, que é a modernização do sistema financeiro como um todo. Qual que é a principal mudança que a gente vê? Os bancos, pessoal, eles têm reduzido a sua presença física. Nós observamos os bancos, então, reduzindo essa necessidade, né, de estar com agências. As pessoas estão indo menos também às agências bancárias, porque hoje os bancos estão indo cada vez mais para os celulares. As pessoas estão fazendo suas transações, estão, na verdade, fazendo todas as suas operações bancárias via celular, e essa é a tendência que nós observamos no mercado financeiro. Bom, então, seguindo aqui os nossos slides, pessoal, tá? Em atualidades do mercado financeiro. Bom, o sistema bancário brasileiro, né, gente, ele é bastante concentrado em poucos bancos, com uma grande fatia do mercado. A gente pode citar aí, né, por exemplo, você pega aí os chamados grandes bancões de varejo do nosso país, como o Banco do Brasil, a Caixa, o Bradesco, o Itaú, o Santander. Por exemplo, esses 5 bancos, eles têm uma concentração de clientes muito grandes, né, no nosso país. Então, o nosso sistema bancário, ele é bastante concentrado. Só para vocês terem uma ideia, né, pessoal? Se vocês pegarem o exemplo do mercado americano, você tem lá mais de 3 mil bancos, por exemplo. Né? E aqui a gente é bastante concentrado em 5. Né? Então, vamos lá, seguindo. A partir da década de 2010, com a criação dos bancos digitais, a concorrência começou a aumentar no mercado bancário brasileiro. Por quê? Porque esses novos bancos digitais, eles vieram entrando com custos muito menores. Você abriu uma conta bancária nesse banco digital, um banco que você tem como se fosse um aplicativo de celular, sem qualquer tarifa. E isso fez com que muita gente migrasse para esses bancos digitais, por exemplo. Né? Continuando. Bom, a tendência para o futuro do mercado bancário, então, vai ser o quê? A digitalização. Como nós falamos aqui no início da aula, né, pessoal? Os bancos, eles estão com uma tendência de cada vez mais sair do espaço físico para ir para a digitalização. Tá certo? A gente pode ver que antigamente você tinha várias pessoas trabalhando nos caixas, né? Hoje já tem um pouco menos. Antigamente, povo, você tinha uma pessoa que era responsável por pegar os envelopes dos bancos que as pessoas depositavam para contar e depositar esse dinheiro. Agora você deposita o dinheiro no próprio caixa eletrônico sem envelope, sem nada, já cai direto na sua conta bancária. Os bancos estão partindo cada vez mais para essa digitalização, robotização de processos, tá? É um movimento, né, que ocorreu nos países desenvolvidos e vai ocorrer no Brasil também. Se vocês forem, por exemplo, pessoal, observem o mercado americano. Você passa lá na sala, na frente de bancos, assim, são poucos funcionários que estão trabalhando lá. Às vezes tem uma agência que tem pouquíssimos funcionários lá dentro. Porque o que aconteceu lá, que é um processo de digitalização, é o que está acontecendo aqui no país, tá? Bom, os bancos, né, sempre foram muito utilizados para 3 coisas, nós observamos, tá? Pagamentos e transferências, acesso a crédito e também investimentos, tá? Com a queda da taxa Selic, principalmente na segunda metade da década de 2010, os bancos perderam espaço para as corretoras. Por quê? Pessoal, vocês imaginem na época, ali até meados ali da década de 2010, que você tinha taxas de juros Selic a 2 dígitos. 14%, quase 15%, ou até mais antes, assim, 20%. Nós chegamos a ter Selic ali a 45% ao ano. Era simplesmente, eu ia lá no banco, deixava o dinheiro lá num título lá que me pagasse o valor da Selic, e eu ficava de boa, tranquilo.
Com a redução da taxa Selic, o que aconteceu? A remuneração da renda fixa foi diminuindo. Você precisa o quê? De mais pessoas especializadas no mercado de renda variável, no mercado de ações, para te dar então algumas dicas, te dar uma boa assessoria de como investir nesse mercado. E aí o que acontece? Lá dentro do banco, principalmente o pessoal que trabalha na agência bancária mesmo, o cara, na maior parte das vezes, ele não é um grande especialista em investimentos. Ele tem um conhecimento de investimentos ali, mas não é um especialista na área. Né? Porque o cara tem que ficar preocupado em seguro, o cara tem que ficar preocupado com o crédito, daí tem mais o investimento ainda por cima também, ele tem que abrir a conta bancária. Então, observem que a partir do momento que a Selic começou a reduzir, as pessoas começaram a buscar instituições que tivessem uma melhor assessoria para a aplicação dos seus investimentos. E aí então, por isso que as corretoras ganharam muita força, né, com essa queda da taxa Selic. A gente viu ali de 2019 para cá, foi assim mais do que dobrando o número de pessoas na Bolsa de Valores no Brasil, por exemplo, né, que saíram da renda fixa e estão buscando mais rentabilidade na renda variável. Vamos lá. Bom, nós temos ali o Pix, né, que tem diminuído demais os tipos de transferências e pagamentos, tá? É interessante nós notarmos que, vejam só, né, o Pix, ele acabou ali surgindo, foi no final ali de 2020, né, novembro de 2020, e nós estamos aqui hoje gravando, então, agosto de 2021, a nossa aula, né? Vejam só que em um prazo aí de 9 meses, o Pix já é o principal meio de transferências de pagamentos que nós temos no nosso país. Né? Então, das principais transferências, meio de pagamentos, já se tornou o Pix o principal. E aí, às vezes, muitas pessoas iam num banco lá depositar o dinheiro, fazer um pagamento. Hoje já é pelo Pix. Então, vejam só o que tem acontecido com os bancos. O pessoal ia no banco para fazer o investimento, já temos as corretoras para isso. Ou ele faz diretamente do aplicativo dele. As transferências, o Pix disparou como utilidade, porque imagina, você não tem tarifa, o dinheiro cai na hora, para qualquer valor. Então é muito prático, caiu muito no gosto popular, tá certo? Continuando. Só que o crédito, pessoal, quando nós falamos em crédito, ainda é mais forte de forma presencial. Isto daqui é o que ainda deixa os bancos muito fortes, que é o crédito, tá? Continuando então. Todas essas mudanças, né, irão se transformar em menor investimento em atendimento presencial e maior em tecnologia. Então, ou seja, os bancos hoje estão investindo em quê? Presencial, agência, pessoas? Não, tecnologia. Tecnologia vai ditar ali o rumo agora do sistema financeiro como um todo, tá certo? Então, o Banco Central, né, vem flexibilizando ali muitos processos que podem ser feitos ali somente online e por conta disso, muitas agências estão sendo fechadas. Você pega aí nos últimos anos, né, por exemplo, o Banco do Brasil. Vamos pegar aqui o exemplo de Santa Catarina, né, só para vocês terem uma ideia. Aqui no nosso estado, nós tivemos em 2009 a compra do Banco do Brasil, acabou comprando o BESC, que era o Banco do Estado de Santa Catarina. O que acontecia? Você tinha muitas agências do BESC pelo estado e, naturalmente, já tinha muita agência do Banco do Brasil. Então, ficou muita agência demais do Banco do Brasil. E aí, aos poucos, né, foi reduzindo esse número de agências e uma tendência agora de não só o Banco do Brasil, mas todos os bancos reduzirem também os seus números de agências, né, para focar justamente nessa parte mais da tecnologia, do digital, que é a tendência do mercado bancário brasileiro, tá? As modalidades de papel moeda, cartão de crédito tenderão a ir para o celular, ou seja, inclusive até o próprio cartão ali, o cartão de débito, de crédito, tá, pessoal? Hoje você vai pagar ali com o seu celular praticamente, né? Ou quem tem, já, sei lá, às vezes o cara tem um Apple Watch, já bota o relógio ali. Tendência é cada vez mais isso, papel moeda diminuir, cartão de crédito diminuir, cheque então há muito tempo, né?
já está caindo muito no desuso e vai cada vez mais celular, digital e vai ficar por isso aí, né, que nós vamos observar no mercado bancário. O caixa eletrônico, né, vai ser substituído pelo saque em dinheiro em lojas varejistas. Então, nas lojas de varejo vai poder ali fazer o saque diretamente também, tá? Então, existe essa tendência que nós observamos. Só que o que acontece, pessoal? Nós temos que levar em conta que nós temos um país em que metade da nossa população, tá, sobrevive com um pouco mais de R$400 por mês. Esse processo no Brasil, principalmente nas regiões mais de interior, regiões talvez mais pobres do nosso país, isso ainda tende a levar um certo tempo. Talvez o que aconteceu numa velocidade no primeiro mundo vai acontecer aqui no Brasil, só que de uma maneira um pouco mais lenta do que aconteceu lá fora. Visto que, olha só galera, tá? Nós ainda temos, o brasileiro, a gente vê que ele é conservador, tá? E quando eu digo que o nosso povo é um povo conservador, é porque nós gostamos ainda daquelas marcas tradicionais, porque vem muito ainda daquela memória, até lá do tempo do Collor, que o governo pegou o dinheiro na verdade não pegou o dinheiro das poupanças, mas que o governo congelou o saldo que estava em poupança para as pessoas poderem sacar. O brasileiro ele ainda é conservador nesse quesito da digitalização, ele tem muito medo de fraude, porque, gente, também quantos casos de fraude a gente vê, bilhete premiado, enfim, tanta coisa assim acontecendo no nosso país, né? E interessante nós notarmos o que, pessoal? Que nós temos ainda, olha só, 17%, tá, da nossa população ainda não é bancarizada, ou seja, não tem conta bancária. É um número relativamente alto. Então, por isso que é um processo que vai acontecer aqui no nosso país, mas ele ainda vai levar um certo tempo. Vamos falar de Internet Banking e Mobile Banking, tá? Então, pessoal, olha só, o Internet Banking é a ferramenta utilizada pelos bancos para facilitar para os clientes os acessos aos produtos e serviços bancários por meio da internet, tá certo? Então, o cliente ele pode, por meio da internet, acessar o site do banco e fazer ali as suas transações, pagamentos, investimentos, né? O Mobile Banking, pessoal, o que é? Ele é semelhante ao Internet Banking. No entanto, o seu ferramental é feito por meio dos aplicativos em smartphones. Tá? Então, o Mobile Banking é quando a gente fala o quê? Do aplicativo que tem no seu Android, no seu iPhone, enfim. Tá? O Mobile Banking, pessoal, é a modalidade de maior crescimento e vai ser o líder de atendimento ainda no Brasil. Então, nós vamos observar o quê? Que aquele atendimento na agência ou no telefone, né, eles tendem a cair cada vez mais em desuso e as pessoas vão resolver tudo cada vez mais pelos aplicativos, que são os chamados Mobile Banking. Tá? Então ali pelo próprio aplicativo, a pessoa vai entrar num chat, vai conversar ali com um gerente virtual, vai fazer os seus pagamentos, seus investimentos, já é assim. Né? Nós temos que entender que o mercado bancário ele já é assim e o que nós vamos observar? Vai ficar cada vez mais e mais e mais, tá bom? Vamos lá. Open Banking, esse daqui é interessante, tá? E eu quero que vocês se atentem porque isso aqui é questão de prova, certamente, tá? Isso é uma coisa que na parte de atualidades vai cair, eu não tenho a menor dúvida. Então vamos lá. Ó. O Open Banking, o que é? Um conjunto de regras e tecnologias que vai permitir o compartilhamento de dados e serviços de clientes. Se os clientes autorizarem entre instituições financeiras por meio da integração de seus respectivos sistemas, tá? Países como Inglaterra, Austrália, Estados Unidos e Índia já fizeram este processo, tá? Apenas instituições financeiras que funcionam sob algum tipo de regulação oficial do Banco Central são as que vão poder participar. Instituições financeiras com valores acima de 1% do PIB, né? Então pega o PIB, se a instituição tem mais de 1% do PIB em termos de valor de mercado, deverão obrigatoriamente a participar do Open Banking, tá? O que acontece?
Então aqui, ó, todas as empresas que aderirem vão ter o direito de receber dados de seus concorrentes, mas também serão obrigadas a compartilhar os dados das suas respectivas bases, quando os clientes consentirem, tá? Então, ó, as instituições receptoras dos dados terão um prazo máximo de 12 meses para acessar os dados, segundo ali as regras do Banco Central. Depois disso, né, o cliente ele precisa renovar o consentimento de que, o que seria isso? De que o cliente ele permite com que os seus dados sejam compartilhados por todas as instituições financeiras. Isto daqui é importante, ó. Quais são as vantagens do Open Banking, pessoal? Tá? Por que eu, cliente, desejaria abrir os meus dados para todos os bancos e todos os bancos vão ter acesso ao meu histórico, aos meus dados? Por que isso pode ser interessante? Observem bem agora, porque a prova ela vai cair nisso. E o Open Banking é uma coisa muito atual. Tá? Então, preste bem atenção, procure rever essa parte do vídeo bastante vezes, porque é algo que vai, sem dúvida alguma, estar ali na tua prova. Então, olha só. Maior transparência, o cliente consegue ter acesso a maior oportunidade de crédito. Porque pensa o seguinte, pessoal, tá? O banco, ele só vai te cobrar um juros maior se ele não te conhecer. Por quê? Porque se o banco não te conhece, você representa um risco para o banco. Né? Você tem lá uma conta num determinado banco, você quer fazer um crédito imobiliário, aí você vai pesquisar em diversos bancos para ver qual que está te oferecendo uma taxa melhor. Se os outros bancos não têm dados sobre você, eles não te conhecem. Se eles não te conhecem, você apresenta um risco para a instituição financeira. E se você apresenta um risco para a instituição financeira, o banco vai te cobrar um juros muito elevado. Com o sistema do Open Banking, o que acontece? Todos os bancos acabam sabendo do teu histórico e a partir desse instante, os bancos ali conhecendo o teu histórico, vendo talvez você tem uma renda bacana, você nunca teve ali um histórico de inadimplência, aí possivelmente você pode ter uma taxa de juros menor do que tu terias se caso o banco não tivesse nenhuma informação tua. Então esta é a grande vantagem que a gente vê do Open Banking, né? O sistema financeiro ele conhece mais as pessoas e aí pode até inclusive oferecer taxas de juros mais atrativas para essas pessoas, tá? Então, ó, os bancos terão acesso a maior gama de dados para conhecer ali melhor o cliente, né? O cliente poderá contar ali com linhas de crédito em outros bancos, sem necessariamente ter a conta bancária nessas instituições. O banco tem acesso ao histórico do cliente, né? Então, isso que é o Open Banking, tá? O Open Banking, pessoal, por favor, não vai confundir com o Marketplace. O que é Marketplace? Não confunde com Open Banking, tá? Imagina o seguinte, ó, Marketplace, né, o inglês. Então, é lugar de fazer compras. É igual um shopping, entendeu? Seria uma plataforma em que nesta plataforma vários bancos, por exemplo, né, você pode ali colocar ali informações sobre produtos de diversos bancos. Então é igual um shopping. Um shopping não é um lugar que tem várias lojas diferentes ali podendo oferecer produtos. Marketplace é isso. É uma plataforma em que diversas empresas ali colocam o seu produto à venda, utilizam dessa plataforma para colocar os seus produtos à venda. Tá ok? Então, não vá confundir Open Banking com um Marketplace. Marketplace, lugar de compra. Uma plataforma em que, nesta plataforma, várias empresas utilizam dessa mesma plataforma para venderem os seus produtos. Tá bom? Bom, entrando agora, tá, pessoal, num assunto que acaba sendo mais recente aí, talvez aí nos últimos 4, 5 anos, tá? Na verdade, as Big Techs até que não, né? As Big Techs elas já são até mais antigas. Talvez ali a parte das moedas virtuais, sim, nos últimos 4, 5 anos. As Big Techs são mais antigas do que isso, né? Um pouco mais aí de 10 anos que a gente vê, tá? O que são as Big Techs então, professor, tá? As Big Techs, ó, grandes de tecnologia,
grandes empresas da área de tecnologia, né? Então, ó, são grandes empresas de tecnologia que dominaram o mercado nos últimos anos, tá? Inicialmente, eram o quê? Pequenas startups, tá? Essas organizações, geralmente localizadas lá no Vale do Silício, na Califórnia, tá, gente? Criaram serviços inovadores e disruptivos se utilizando de um modelo de negócio escalável, dinâmico e ágil. Começaram por empresas, startups pequenas e rapidamente explodiram e se tornaram grandes empresas ligadas à tecnologia, né, e nasceram a maior parte delas lá no Vale do Silício, né, que é uma região lá da Califórnia, nos Estados Unidos, tá? Então, ó, muitas vezes, né, esses produtos passaram a fazer parte do dia a dia de várias pessoas. Caso dos serviços, ó, Google, Uber, Netflix, WhatsApp. Aqui, ó, são Big Techs, empresas novas, né, começaram pequenas e rapidamente explodiram, cresceram demais, tá? No mercado financeiro, pessoal, tá? Essas Big Techs estão lançando, por exemplo, pagamentos por WhatsApp. Então, olha só, talvez aí você que está assistindo essa aula, há quanto tempo tu não usa dinheiro para pagar uma conta? Né? Talvez você use aí mais cartão de crédito, débito. Mas, cara, você vai fazer pagamento por WhatsApp, vai abrir ali um QR Code, você vai pagar com QR Code, enfim, né? Agora a tendência do mercado e dos meios de pagamentos vai ser cada vez mais e mais e mais tecnologia. Isso que é o principal que a gente vê de atualidades do mercado financeiro, tá? Então, a linha de crédito da Amazon, olha só, gente, a empresa Amazon trabalhando com linha de crédito, Apple e Google também estão criando agora contas correntes. Então, as Big Techs entrando no mercado financeiro, tentando oferecer ali meios de pagamento, linhas de crédito para combater o sistema financeiro. Combater, que eu digo, na verdade, é entrar em concorrência com o sistema financeiro, ser mais uma opção para os clientes. Então, ó, as Big Techs, por meio dos seus bancos de dados, conseguem oferecer no sistema financeiro, né, conseguem oferecer para o sistema financeiro, informações precisas e subsídios estratégicos para conseguir melhorar o desempenho e oferecer produtos mais personalizados para os clientes. Gente, quantas vezes vocês, sei lá, digitam assim no Google: quanto custa uma viagem para o Caribe? Daqui a pouco tu tá lá utilizando o Instagram, puf, bomba, né? Uma propaganda sobre Bahamas, Caribe. Então, quer dizer, as Big Techs, elas, por meio ali daquilo que o cliente utiliza na plataforma de pesquisa no Google, né, o que ele busca no Instagram, as Big Techs vão jogando essas informações, ofertas, que são apropriadas para aquilo que o cliente buscou. E da mesma forma os bancos vêm tentando comprar também base de dados dessas Big Techs para tentar conhecer melhor os clientes. Certamente, gente, as pessoas, tá? A vida delas, né, eu tenho certeza que o Google consegue trazer muito mais informação da vida de uma pessoa, né, o histórico de pesquisas ali do Google, ele consegue informar muito mais a vida de uma pessoa do que talvez um Instagram da vida. Né? Então, quer dizer, os meios de pesquisa como o Google, às vezes, são mais fiéis à vida da pessoa, ao que ela é, ao que ela busca, do que, às vezes, uma outra rede social. Então, essas Big Techs, e principalmente o Google, por exemplo, que ele é a grande Big Tech, né, que a gente observa, tem uma base de dados muito rica, que oferece os produtos, então, para esses clientes. E da mesma maneira, o sistema financeiro busca comprar essa base de dados para conhecer melhor os clientes e saber vender, oferecer melhor os seus produtos. Tá? Bom, os sites de buscas, né, e as redes sociais monitoram o comportamento dos usuários para oferecer de maneira mais direta os produtos demandados pelos clientes. Agora sim, falando então das fintechs, tá certo? O que seria então uma fintech, pessoal? Ó, fin de finanças, tech de tecnologia. Então, tecnologia em finanças, uma empresa financeira, um banco, que é voltado exclusivamente ao seu ambiente em tecnologia. Então,
a fintech, gente, é uma empresa que procura reescrever sua forma de prestar serviços financeiros, baseando-se inteiramente na tecnologia. Você pega, sei lá, bancos, o Nubank, C6 Bank, né, como exemplos, né? Eles não estão em formato físico, estão exclusivamente nos aplicativos, em plataformas digitais. Então a fintech, o que é? Ela é uma startup, é uma empresa de tecnologia recente que possui alto potencial de crescimento, que desenvolve produtos ou serviços financeiros, tá? Então, quer dizer, é um banco digital, que a gente diz no popularesco, né? As startups, né, gente, são modelos de negócios inovadores, fortemente apoiados na tecnologia. Nós aqui, eu não sei de onde você está assistindo essa aula, mas eu estou em Florianópolis, que é uma das principais cidades do Brasil, no polo, né, de startups, dessas empresas de tecnologia, começam pequenas e têm um potencial de crescimento muito grande, tá? Então, ó, com um baixo custo, né, imerso em uma dinâmica de crescimento escalável, tá certo? Bom, continuando sobre as fintechs, gente, tá? Elas têm como característica forte, né, base de tecnologia para resolver de forma online, né, por uma fintech, então a tecnologia, a demanda do cliente, tá? Menor burocracia, mais agilidade. Gente, eu lembro uma vez quando eu fui abrir uma conta nesses bancos tradicionais, há uns mais de 10 anos atrás aí, gente, eu fiquei a tarde inteira na agência bancária, era uma papelama. Aí, há uns tempos aí também eu abri uma conta num desses bancos digitais, gente, foi 2 cliques. Então, a característica que nós observamos das fintechs é o quê? Sem burocracia, agilidade, né? É uma característica que nós observamos dessas empresas. Então, ó, por estarem, né, 100% online, os custos acabam sendo menores do que os dos bancos tradicionais. Porque o banco tem que a agência, o aluguel da agência, e tem que, né, e paga a luz, e paga lá as pessoas que trabalham, e paga a segurança, e paga a porta giratória, todo o sistema de segurança da agência. Então, por isso que acaba, né, tendo um custo bem menor essas fintechs, tá? E aí, esse é um dos motivos da digitalização dos bancos tradicionais. Os bancos, vendo isso, pessoal, também estão indo cada vez mais para essas plataformas. Se hoje tu consegue, faz tempo que tu não vai no teu banco tradicional, é porque eles estão indo cada vez mais para o celular, tentando resolver o problema do cliente, tudo de maneira online. Então ainda levará algum tempo, né, mas a tendência é de digitalização e forte investimento em tecnologia de todo o setor bancário. Bom, falando agora então sobre Shadow Banking, né? Shadow é sombra, Banking banco, né? Então os bancos sombra, tá? O que é isso? É um grupo de empresas, né, intermediárias do segmento financeiro que não participa do sistema bancário tradicional, tá, gente? Algumas instituições e agentes conseguem realizar ali financiamentos de forma indireta a juros mais atrativos. Ó, característica de Shadow Bank, ó, por não ser ali, né, não estar no sistema bancário tradicional, tá mais escondido, né? Conseguem realizar ali financiamentos a juros mais atrativos, sem passar ali por nenhuma supervisão ou regulação, tá? Principais tipos de empresa que formam grupos de Shadow Bank. Então, ó, fundos de hedge, fundo de investimento imobiliário, companhias de securitização, as factorings, as companhias financeiras, tá? Geralmente essas empresas que acabam atuando, né, nesse sistema que nós chamamos de banco sombra ou Shadow Bank. Ok? Vou pegar uma aguinha. Bom, aqui agora a gente vai seguir então com os correspondentes bancários, tá bom, gente? Mas eu vou dividir então aqui a nossa aula, tá? Em 2 partes.
A gente foi bastante informação agora de início para vocês, vai vir ainda mais bastante informação na sequência desse conteúdo, tá ok? Então a gente encerra por aqui essa primeira parte e continuamos aí no próximo vídeo a falar ali das atualidades do mercado financeiro.